e vai fazer a vida louca. Mas a gente não sabe quando vai morrer. Eu lembro que um grande Tulku, que é uma sumidade dentro do budismo, ele falava, né? Qual é o segredo da vida? Eu falava, é 42. Se você for nerd, você vai saber o que eu tô falando. Mochileiro da Galáxia. Aí eu falei, 42. Não, é aprender a morrer. Porque as pessoas não estão preparadas para abrir mão de tudo que consumiram em vida, dos bens materiais que adquiriram, das suas necessidades, do seu apego, de tudo. Não estão preparados para a morte. Então esses caras, eles já trazem esse aprendizado. Então eles meditam sentados em cima de um cadáver em decomposição. E aí, você encararia isso? E você tem que ficar olhando. E outra, você carrega o cadáver. Não, tô de boa. Eu prefiro ser não iluminado. E que cadáver é esse? São jogados corpos no rio. No rio Ganges, né? Eles jogam lá, o cara pega e faz a meditação em cima. Ou na pira, que eles fazem uma pira enorme na frente do rio e jogam os corpos lá. A fritação que acontece são várias técnicas. Então você pode ter Jnana Yoga, Hatha Yoga, Raja Yoga, Kundalini Yoga, Tantric Yoga. São tipos... aqueles yogas são deles, né? Eles aprendem isso. Sim. E aí você manipula a energia do seu corpo criando reatores em cima de você. Então você consegue manipular os pontos de energia para desenvolver a clarividência, a vidência, desenvolver certas habilidades, mas que pertencem a eles. Quando você fala, vou desenvolver isso dentro do catolicismo, não. Você tem que estar inserido dentro desse contexto para saber o porquê disso, receber a instrução correta, porque senão você vai ter síndromes. Existem doenças atribuídas à manipulação errada de energia. Na China, por exemplo, eles têm o Qigong, tem o próprio Kung Fu, Tai Chi, que são formas de você manipular a energia. O Qigong é maravilhoso, só que tem o Qigong médico, que eles fazem com que a energia da doença que te alimenta e te consome seja retirada e o seu corpo pré-estabelece a cura. Quando você corta o dedo, você não se cura, você não cicatriza. O seu corpo já tem um mecanismo de defesa. Fica bonitinho depois. As minhas não, cara. Eu tenho uma aqui, ó, que ainda não saiu. Demora um tempo. A gente vai ficando mais velho, demora mais. É brincadeira. Não... Mas assim, você se cura. Então, o seu corpo já tem um princípio de autocura. Então, quando você aprende a manipular a doença e retirar a energia que alimenta essa doença, você enfraquece ela. E o teu corpo expurga essa enfermidade. Então, essas técnicas ligadas à medicina tradicional chinesa têm como finalidade esse tipo de processo e te auxiliam. Então, eu comecei a olhar para o Oriente, comecei a ir atrás dessas técnicas. E eu viajava, pagava viagem, ia atrás de curso e aprendendo onde esses caras estavam, eu tentava estar atrás, cara, para aprender. E aí eu me encontrei, eu falei, puta, aqui é o lugar, aqui é a minha praia. Então eu saí da Umbanda, saí de tudo ligado ao espiritismo, me desfiz de tudo para entrar só na onda dessas técnicas. Mas aí, vamos lá, tu que consegue se comunicar de uma maneira mais real com essas paradas aí, né? Afinal, tu é o Spock. Cara, os seres lá da Umbanda, do espiritismo, não encheram teu saco porque tu ia sair? O da Umbanda, sim. É? Falando sério, sem hipocrisia. Existe um princípio de dar e receber. Se eu estou indo para uma casa, eu estou recebendo. Mas o que eu estou dando? Dor de cabeça, problemas. Quando eu dou dinheiro e ajudo uma casa, eu estou fazendo uma caridade. Mas também é um princípio de troca, de agradecimento por todos os favores que eles me fizeram, pelo menos de me escutar ou de me ensinar o que é Umbanda, eu estou retribuindo. Então eles reconhecem o princípio de dar e receber. Mas se a pessoa só vai lá para receber e não dá nada em troca, existe, entre aspas, uma cobrança velada. Quando você vira as costas para casa e fala, não preciso mais de vocês, pode vir a acontecer certas manifestações estranhas sobre essa pessoa. Entende? Como eu tinha dado dinheiro às instituições, como eu tinha falado para as pessoas, cheguei lá e conversei com o dono da casa, falei, essa aqui é a última vez que eu venho, eu te agradeço por tudo, o que você precisar você pode pedir, eu te ajudo, mas não estou mais nessa. Então eu fui lentamente deixando de incorporar. Então chegava o cara, 100 médios incorporados, 100 simultâneos na casa. O dono da casa apontava para mim, eu estava na assistência assim, ó. Você, vem aqui. Fechava. Chegava lá, ele botava a mão na minha cabeça e já mandava. Hiê!
E puxava e eu levantava. Não vai rolar mais. Puxava e eu falei, não vai rolar mais. Não estou mais. Aí ele olhou pra minha cara e falou, por quê? Aí eu expliquei, agradeci e fui embora. A melhor maneira de sair é essa. Agradecendo, pedindo desculpas por não fazer mais parte e não vire as costas. Nunca vire as costas para a espiritualidade, porque você vai ter problema. Você vai ter. Muita gente virou. E aí depois tem cobranças. Existe. E aí entrei nessa onda. Até por desconhecimento até, né? Cara, o ser humano tem que aprender a agradecer as coisas. A gente acha que é só me dar. Uhum. Mas nunca agradecer pelo que recebe. Entende? Falta isso. Eu acho que a gente tem que ser grato. No budismo ele fala, né? Tipo, agradeça sempre por mais um dia de vida. Agradeça sempre por você poder acordar e poder fazer uma prática budista. Porque amanhã você pode não fazer. Então, essa é a realidade da vida. Cara, não perca tempo. Aprenda a fazer, agradeça, tenha uma vida mais reta. É mais ou menos assim. Muito bem. Aí quando eu comecei a entrar nessas técnicas, comecei a pegar gosto e obviamente as habilidades de ver ficaram maiores, porque eu deixei de incorporar para poder vê-los. Então eu ainda via o pessoal da Umbanda em casa. Mas eu falava, eu não pertenço mais a vocês. Mas eles ainda vinham por uma questão de afinidade. Dava para vê-los, entendeu? Mas eu fui me distanciando pouco a pouco e a energia do budismo, a energia de outras práticas e outros seres foram se aproximando mais. São seres diferentes? São muito. E energeticamente muito diferentes. A vibração deles é outra. É? Muito, muito. Mas eles estão... Dá pra dizer que eles vêm do mesmo lugar? Não. É mesmo, é? Sim. Essa pergunta é interessante e eu vou te explicar. Quando a gente morre, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente aceita a morte, ou a gente não aceita a morte. A grande maioria não aceita a morte. Quando a gente morre de susto, literalmente, né, um acidente, uma bala que nos matou, e você não tem a consciência de, porra, fui baleado, só um minuto. Deixa eu aceitar a morte, tranquilo, vou morrer, fica tranquilo. Não. A gente morre na velhice, onde a gente sabe que está morrendo, a doença vai consumindo pouco a pouco, e a gente vai se desapegando e já vai aceitando a morte. Então é mais fácil. A sua consciência, ela aceita a morte, ela se desapega do seu corpo físico, do seu corpo mental, do seu corpo emocional, e ela é levada. Por quem? Depende da sua crença. Aí a gente entra num critério de crença, na qual eu não posso impor uma condição a vocês. Você acredita naquilo que você quiser, ou seu Deus, ou seu Krishna, seja quem for. Ele te leva, te resgata, para um processo de reencarnação. Essa reencarnação pode acontecer em 10, 15, 20, 100 anos, mas você vai ser preparado para esse processo. Ou... Todos nós somos reencarnados, você diria? Depende. Do espiritismo acredita que sim, no budismo acredita que sim, nas crenças mais antigas, pré-védicas, jainismo, bunismo, crenças antigas, hinduísmo, acreditam que realmente existe o processo de encarnação. Tanto que existe o processo de castas no hinduísmo, que é a benesse de você ter sido um ser bom. Então você nasce como um Brahma, por quê? Porque você evoluiu como um ser bom ao longo de toda a sua vida. O deus karma, que eles acreditam num deus chamado karma, é o que te beneficia. Tá? Se você pegar outras crenças, não acreditam muito na reencarnação. Então, a consciência é elevada. O budismo acredita nisso. Tá? A pré-existência de várias consciências. Mas e se você ficar aqui? Ferrou. Uma vez, eu tenho uma playlist... Eu posso escolher só ficar aqui? Não, você não escolhe, você se perde. Entendi. O caminho da consciência de desapegar é um autoconvencimento. Eu vou te dar um exemplo de autoconvencimento. Então dá pra gente dizer que mortes violentas geram seres... Geram pessoas perturbadas. No Japão, acredita-se que uma morte violenta leva a uma alma perdida extremamente violenta e agressiva. Que aí surge o conceito do grito, né? O chamado, que é um terror japonês baseado nessa crença. E é verdade. Existe... No budismo tibetano, eles chamam de reinos, mas vamos colocar como se fosse um grupo de seres, que chamam-se narakas,
que são pessoas agressivas que morreram nessa agressividade ainda mais potencializada e eles são seres agressivos, eles levam a agressividade do indivíduo. Sabe quando você tá de boa e de repente você tem um surto, você não sabe o que rola, você fala, caraca, de onde veio essa... Você fica agressivo, você fica... Acredita-se que seja por um ser desse estar passando perto de você. E aí, por exemplo, vamos lá. O mesmo ser, ele pode ter várias classificações dentro de várias religiões diferentes? Pode, mas existe Por exemplo, um Exu na Umbanda, sei lá no Japão. Não existe Exu no Japão. Por quê? Porque Exu, ele... Primeira coisa, na África, Exu tem um outro nome até, tá? Mas Exu é um nome... Foi colocado aqui no Brasil. Você não vai ver... as criaturas que estão no cemitério, por exemplo... Acredita-se que tem Exu num cemitério. Legal. Tem Exu no cemitério do Japão? Não tem. Tem na Noruega? Não tem. Não é que são outros seres, mas você vê ele como os Exus. Mas não necessariamente eles podem plasmar como Exu dentro de outras crenças. Quem predetermina o conceito de Exu? A Umbanda. Ele não tem rabinho nem chifrinho. Ele não é vermelho. Ele não cospe fogo. Ele é simplesmente um homem normal que usa o arquétipo de Exu. Ele não tem essa característica. Você vê como você quer vê-lo. Entendi. Não como eles são realmente. Para você ver essa essência de como eles são, aí você entra na fritação. Porque a sua tela mental, que habilita você a, vamos dizer assim, a navegar ou trafegar por entre esses mundos, ela fica mais limpa. Aí você vê ele na essência, longe do arquétipo. E era por isso que tu via os vultos do teu pai daquele jeito? Sim, como eu te falei, era a ótica de uma criança. Sim. Que então não tem via... Não tem essas Não. coisas pré-definidas e Não. tal. As experiências que eu tive eram como crianças. É como criança. Por exemplo, teve um dia que eu cismei tanto que tinha alguém dentro de casa que eu liguei para uma amiga minha e falei... Tu não me falou porque que ninguém é na sala de encontrar as pessoas. Eu vou te falar agora, então. Eu liguei para uma amiga minha que a mãe era praticante de magia wicana. Eu falei, cara, manda sua mãe vir para cá porque eu não tô conseguindo mais dormir, tem alguma coisa aqui na casa. Eu tô de saco cheio já. Eu não sei, devia ter uns 17 anos. Ela levou a mãe lá. Meu pai, cético, olhava para aquilo e falava, o que ela vai fazer? Minha mãe deixa, não se mete. Botou, moeu um monte de erva, ficou defumando a casa toda. Eu escutava choro de criança, voz de mulher, eu escutava vozes. Muito bem. Ela limpou a casa e falou, sua casa tinha dezenas de espíritos. Mulher, criança. Eu falei, pô, eu não falei nada para ela. Ela olhou e falou, como é que você sabe? Porque eu tô vendo eles e vou tirar. Eu falei, porra, bateu então. Se eu não falei nada, a mulher falou, bateu. Ela desceu na sala, tirou e tudo mais. Eu falei, tô tranquilo. Passou um mês. O idiota aqui, 3 horas da manhã, saiu para fazer um lanche na cozinha. Passei pelo corredor e tal. Fui fazer... Não é bem o idiota, você Eu tava vou na sua explicar. casa e tal. Idiota. Que viagem, Fiz né, lá o lanche comendo, saí, fui passar pelo corredor, eu escuto 3 horas da manhã. Eu viro para trás. No que viro para trás, a sala de jantar que fica do lado da cozinha tava com a cortina aberta e a sombra de uma criança fazendo assim para mim. Cara, foi desenho do Pica-Pau. Saiu uma faixa amarela nas minhas costas, enorme, pegou meu cabelo, eu arrepiei, a sobrancelha levantou, eu corri pra cama. Eu falei, não, mais problema. Eu liguei pra menina, eu falei, tua mãe fez o quê? Ela tirou uma criança que tava dentro da sua casa, ela não pode entrar mais. Eu falei, beleza. Mas agora ela tá do lado de fora, tá me do lado de fora, tá acenando. querendo entrar. Eu vou fazer o que com isso? Tudo bem. Passou um tempo, mesma coisa. Fui comer na cozinha e tal, e escutei um choro de uma mulher. Aí não, eu falei, meu irmão vai ter que participar dessa bagaça. Fui lá, bati na porta do quarto do meu irmão, falei, vem aqui. Escuta isso aqui na sala lá de baixo. E tinha um vão, então você via a sala. Escutou, ele falou, tem uma mulher chorando. Falei, que bom, não sou louco, você também tá vendo. Tô escutando, tal. O problema é teu, não é meu. Falei, ah não, cara. Aí eu levei a filha dela pra casa. Falei, ó, dá uma olhada, vê o que tem. Cara, na hora que ela desceu na sala, ela apagou, ela desmaiou. Ô, louco. Ela desmaiou. Carreguei ela, pedi ajuda pro meu irmão, tiramos ela, levamos pra cozinha, demos água e tal. Ela falou, não dá pra entrar na sua sala. Ninguém entrava na sala. A energia estava toda
condensada na sala, cara. Eu não sabia o que era aquilo. Era como se fosse tipo uma reunião de energias, espíritos, dentro da minha casa. E as pessoas não desciam na sala. Ninguém descia. Aí eu falei... Nem teu pai, nem tua mãe. Ninguém, mas era natural. Existem cômodos que as pessoas em casa não entram. Aham. Não sabem por quê. Tem lugares que te deixam desconfortáveis.